Autor da PEC da segunda instância, Alex Manenti é o novo associado do Livres. A gente vai saudá-lo e dar as boas-vindas falando sobre o combate à impunidade e a outras distorções jurídicas no Brasil, além de continuar repercutindo o desempenho do Brasil no PISA. Não é segunda-feira, não é janeiro, nós temos cenário novo. Você está no YouTube e está vendo. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livre de Notícia dessa quinta-feira, 5 de dezembro. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Hoje um pouco mais chique. Não é de hoje que a gente fala sobre as contradições da justiça no Brasil. A gente prende pessoas que não roubaram nem machucaram ninguém, muitas vezes até mesmo sem julgamento. Ao mesmo tempo, a gente solta bandido que roubou o país inteiro, foi condenado, recorreu, perdeu o recurso e foi condenado de novo. A decisão do STF de acabar com o cumprimento de pena após a prisão em segunda instância, órgão colegiado, é um escândalo de desigualdade. Na prática, pobres, geralmente negros, ficam presos com pouco direito à defesa pela falta de condições de pagar advogados, muitas vezes até mesmo antes de serem julgados. E ricos, com dinheiro farto para pagar os melhores advogados do mercado, ficam soltos, mesmo tendo sido condenados em segunda instância. Quando a justiça é brutalmente desigual dessa forma, toda a noção de legitimidade do sistema político acaba sendo questionada. E quem ganha com isso são os populistas, que fazem do ressentimento a matéria-prima da sua atuação política, jogando um grupo contra o outro na sociedade. No Livres, a gente acredita em igualdade perante a lei. Para isso não ser só uma letra morta no papel, a gente tem que buscar condições mais iguais para pobres e ricos no acesso à justiça. E isso passa por garantir a efetividade das punições para os ricos que forem considerados culpados pelo tribunal. Foi com esse espírito que o deputado federal Alex Manenti, do Cidadania de São Paulo, apresentou a chamada PEC da segunda instância. Ele agora é o mais novo associado do Livres e integra a nossa bancada da liberdade. Alex é formado em Direito, foi eleito vereador em São Bernardo do Campo e até hoje é recordista de votação na cidade. Depois ele foi eleito deputado estadual, onde permaneceu por 2 mandatos e depois conquistou mais de 160 mil votos para a Câmara Federal em 2014. Agora ele está no segundo mandato de deputado federal. E no seu mandato, Manenti tem foco no combate à corrupção e à impunidade, em políticas de desenvolvimento urbano e um histórico de projetos nas áreas de infraestrutura, saneamento básico e meio ambiente. Atualmente, ele também é secretário de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados, além de membro titular na Comissão de Políticas para a Integração do Meio Ambiente e Economia. Comissão que você deve lembrar foi criada por uma sugestão do Livres, presidida por Daniel Coelho, nosso associado também. Recentemente, Manenti ainda foi eleito pelo Congresso em Foco o melhor deputado federal da região do ABC Paulista. Quem deu as boas-vindas pessoalmente ao nosso novo deputado associado do Livres foi Vinícius Franco, que é nosso coordenador aqui em São Paulo. Estou aqui para anunciar o primeiro deputado federal, o deputado Alex Manenti, do Cidadania, autor da PEC 199, que autoriza a prisão em segunda instância. Se compromete não só o Movimento Livres com a pauta do combate à corrupção e impunidade, mas também a nossa responsabilidade em melhorar a vida de todos os brasileiros. É isso. Muito obrigado, Alex. Valeu, Vinícius. Eu estou muito honrado em fazer parte do Movimento Livres, um movimento que eu sempre admirei, porque tem a liberalidade econômica como um desafio para o futuro, mas tem também a responsabilidade social, que é uma preocupação no Brasil de tantas diferenças. Então, estou muito honrado, espero colaborar, vamos juntos construir o Brasil que todos nós queremos para o nosso futuro. É isso, um Brasil mais livres. Valeu! Valeu! Vale lembrar que, para aderir ao Livres, os políticos precisam concordar com os nossos 10 princípios em defesa da liberdade por inteiro. Para demonstrar o seu compromisso com as nossas ideias, Alex Manenti aceitou a nossa sugestão e retirou o projeto de lei 3399 de 2015, que era de sua autoria e que intervinha em preços de veículos. Alex
seja muito bem-vindo ao Livres. É com muita felicidade que agora temos você como membro oficial da nossa Bancada da Liberdade, assinando os nossos 10 compromissos. Como a gente disse, Alex é autor da PEC para prisão após condenação em segunda instância. E ontem foi instalada na Câmara dos Deputados a comissão especial que analisa esse projeto. É claro que Alex participou da reunião da comissão e, além dele, quem também esteve presente foi nosso também associado, deputado federal Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Vamos conferir. Quando apresentei, ainda no mandato passado, a PEC 410, continuo seguro de que ela não interfere na cláusula pétrea, de que ela apenas adequa a fase processual que a presunção de inocência deixa de militar em favor do acusado. Porém, a capacidade de entender que muitos questionariam e que esse tema, tão importante para o país, poderia chegar novamente ao Supremo Tribunal Federal, fez com que nós, em conjunto com demais parlamentares, pudéssemos apresentar essa nova PEC. Que, na minha opinião, nós saímos apenas de um tema que é muito importante, que é a questão criminal, a condenação e o início do cumprimento de pena na segunda instância, para trazermos para a Câmara dos Deputados uma revolução jurídica no país. Enfim, é interessante porque essa comissão ela tem, de uma vez só, a oportunidade de resolver vários problemas. A primeira é um problema jurídico processual, que em virtude do nosso sistema megalomaníaco recursal, nós eternizamos os recursos. Então, mesmo após o RESP e o recurso extraordinário, que eu espero que sejam ex-recursos, após ele temos ainda mais 10. Então, é óbvio que nós precisamos corrigir isso. O segundo problema é a sensação de impunidade que nós temos no país. E não dá para ter justiça ou segurança se nós temos condenados soltos e não condenados presos. Então é óbvio que nós precisamos corrigir isso de alguma forma, e essa comissão ela é específica para isso. A prisão após a condenação em segunda instância é uma questão de garantir a efetividade da justiça e de trazer para a realidade o princípio fundamental da igualdade perante a lei, que é algo que os liberais defendem há vários séculos. A gente vai seguir acompanhando esse tema. Outra questão fundamental para a gente, como você sabe, é a qualidade da educação básica. A gente tratou desse assunto aqui no programa de ontem, que está disponível aqui, se você não viu ainda, veja. E a gente analisou os resultados do Brasil no PISA. Hoje, a gente continua nesse assunto, trazendo agora o comentário do deputado federal Tiago Mitrô, do Partido Novo de Minas Gerais, membro da Comissão de Educação e, claro, associado do Livres. Pessoal, foram divulgados ontem os resultados da edição de 2018 do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos realizado pela OCDE, que é o grupo dos países mais ricos do mundo. E o Brasil, junto com outros 78 países, participou da edição de 2018 do PISA. Os resultados foram, mais uma vez, bastante desastrosos para o Brasil. A gente está praticamente há 10 anos estagnado, sem evoluir significativamente ou estatisticamente relevante na pontuação da prova, o que mostra que o Brasil está jogando ainda gerações e gerações de brasileiros, jogando o futuro dessas gerações fora, sem aprender minimamente conceitos de matemática, de leitura, de ciências. A gente não vai dar liberdade para que o jovem brasileiro possa determinar qual a carreira que ele quer seguir e chegar o quão longe a sua capacidade de trabalho o permita. Quando a gente não oferece as condições básicas para a criança e para o jovem, ele infelizmente vai estar fadado a seguir uma carreira com uma qualificação menor e, consequentemente, uma menor remuneração, não permitindo com que tenha aí uma capacidade de gerar sua própria renda de forma mais elevada e poder dar sustento à sua própria família. Por isso que o Novo tem trabalhado para que a gente possa dar condições para que o país priorize a educação básica aqui na Câmara dos Deputados. E uma dessas emendas que eu apresentei junto com o meu colega do Livres, Marcelo Calera, para permitir que o Fundeb, o Fundo de Financiamento da Educação Básica no Brasil, possa ser utilizado para testar diferentes modelos de gestão escolar nos municípios e estados do Brasil através de escolas conveniadas ou Vale Educação.
A gente sabe que a melhoria da educação básica no Brasil passa invariavelmente pela melhoria da qualidade da educação pública, mas a gente acredita que a gestão pública pode fazer parcerias com o setor privado para inovar no modelo de gestão educacional no Brasil. Os resultados do PISA são relacionados à prova feita no ano passado, mas infelizmente a gente vê que o novo governo, o Ministério da Educação, não tem feito esforços suficientes para melhorar aquilo que deve ser melhorado na educação brasileira, que é a educação desde a primeira infância até o ensino médio. Essa sim tem que ser priorizada para que a gente possa realmente mudar a história do país. É para isso que nós temos trabalhado aqui na Câmara. Ontem também estivemos na Câmara dos Deputados em Brasília, recebendo um manifesto pela liberdade apresentado pelo Cidadania, partido do Manente, do Daniel Coelho e do Calero, em defesa da atuação dos movimentos cívicos, em especial do Livres, do Agora, do Acredito e do Renova BR, que é uma escola de políticos parceira nossa. Nós somos um movimento suprapartidário, entendemos que partidos e movimentos têm papéis complementares na democracia. O nosso diretor Paulo Gontijo esteve lá na Câmara, acompanhado do nosso também associado, o deputado federal Daniel Coelho, de Pernambuco, que, a propósito, é o líder da bancada do Cidadania. Vamos ver como foi. Nós estamos aqui exatamente para lançar um manifesto em defesa desse processo que nós estamos fazendo, de um partido aberto aos movimentos cívicos, aos movimentos sociais. A Cidadania quer estar na vanguarda, quer estar à frente disso e já começa esse processo abertamente, né, de uma direção horizontal, democrática e com a participação dos movimentos, não somente na eleição, mas principalmente depois dela, para construir o que é o futuro do Cidadania. Então, hoje fica aqui o marco através desse manifesto, deixando público para a sociedade brasileira de que aqueles que vierem dos movimentos para disputar a eleição no ano que vem, para as diversas prefeituras e câmaras municipais, de que nenhum deles será tolhido nas suas posições, nas suas convicções e nas bandeiras que trazem desses movimentos cívicos. Os movimentos cívicos integram a Cidadania, fazem parte do Cidadania e serão respeitados na sua autonomia. E como movimento suprapartidário, a gente vê com muita felicidade essa iniciativa de Cidadania. É um partido que se abriu para os movimentos, é um partido que decidiu se reinventar e decidiu acolher gente que está disposta a mudar a forma de fazer política. Não gente que nega a importância da política, mas gente que resolveu dedicar sua vida, sua carreira, seu tempo, sua energia a fazer com que a sociedade brasileira esteja um pouco mais conectada com isso. Nos anos 90, para aqueles que se lembram, a ação da Cidadania contra a miséria e pela vida do saudoso Betinho conseguiu mobilizar toda a sociedade em torno de um tema fundamental naquele momento, que era o combate à fome. Hoje, talvez um dos temas mais urgentes da nossa sociedade, da nossa vida pública, seja a reconexão entre público e político. Os partidos precisam entender que as mudanças estão acontecendo. Os partidos precisam se conectar com essa vontade popular de mais representação, mais participação e mais transparência. Eu queria aqui, de público, dar os parabéns ao Roberto e ao Cidadania por essa iniciativa e dizer que é com muita felicidade que a gente recebe esse convite e vem aqui prestigiar esse movimento. Muito obrigado. A gente espera que o exemplo ajude a inspirar outros partidos a também se abrirem à participação dos movimentos. Quando a gente trabalha em conjunto, baseados em valores claros, com práticas republicanas, a gente ajuda a reaproximar a sociedade brasileira da política e assim fortalecemos a nossa democracia. Quem ganha com isso é o Brasil. Agora, a gente vai ver um pouco mais do trabalho que o Livres realiza em todo o Brasil através dos nossos associados, lideranças e dos mandatários da Bancada da Liberdade. É a hora do Giro Livres. Esse projeto, ele desde o início me causou uma grande estranheza, porque o que me pareceu aqui, sinceramente, foi que o Ministério Público, em algumas conversas e algumas reuniões, decidiram que eles precisavam de mais CCs. Precisamos de mais CCs. Quantos que nós precisamos? Nós precisamos de 41 novos CCs. Mas é que fica mal a gente pedir para criar 41 novos CCs, né? Pega mal a gente mandar um projeto criando 41 novos CCs com um gasto total de 3 bilhões de reais. Como é que a gente vai fazer? Ideia genial. Extingue lá uns cargos que a gente nem usa mais, que ninguém está usando, e a gente finge para a Assembleia que a gente está economizando dinheiro, eles nem vão ler isso aí mesmo, a gente aprova e está tudo certo. Foi isso que veio. Na justificativa do projeto estava escrito: este projeto vai gerar uma economia de sei lá quantos mil reais
por ano. Isso é zombar da nossa cara? Mandar o projeto para nós, dizendo que vai ter economia, quando vai se extinguir cargos que não estão sendo utilizados e vai criar cargos que vão ser providos imediatamente, não é economia. Então que fale a verdade e diga no projeto que vai gerar um aumento de gastos. É mais honesto da parte do Ministério Público dizer que vai ter aumento de gastos do que mandar um negócio fingindo que tem economia, porque não tem. Aí é mentira. Aí a gente fica aqui sendo feito de palhaço, porque esse negócio aqui não gera economia nenhuma, isso aqui aumenta gastos. Aí a gente fica aqui brigando para congelar o orçamento público, porque não tem dinheiro para congelar o repasse para os outros poderes, e aí agora a gente está votando criação de novos cargos, com uma justificativa mentirosa ainda por cima, uma justificativa que zomba da nossa cara, dizendo que a gente não vai nem ler o projeto, dizendo que, não, vai passar, tudo bem. Pô, é assim que esse projeto foi desenvolvido. E isso, para mim, é, antes de mais nada, um desrespeito com o parlamento. Não me parece ser a maneira correta de se construir esse tipo de projeto. Coerência, as propostas sejam coerentes, que o plano diretor não seja uma coxa de retalho, que não se comunique uma parte com a outra e termine sendo uma lei inócua. A gente tem que fazer uma lei que seja possível de ser colocada em prática. Esse foi um dos grandes gargalos desse plano diretor que a gente está revisando agora. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quando o assunto é saúde pública, nós habitamos um país extremamente cruel por não oferecer o mínimo para o tratamento de milhões de brasileiros que morrem nas filas dos hospitais, que falecem por falta de remédio. Mas o assunto fica ainda mais grave e ainda mais cruel quando o poder público, além de não oferecer o tratamento, ainda proíbe o mesmo, impede que um paciente possa tomar o remédio que traz a sua cura. E aqui eu quero falar de milhares de pacientes que precisam de extratos da maconha, canabidiol, THC, que com evidência científica só conseguem se curar, só conseguem parar de ter convulsões, tratar a epilepsia, o mal de Alzheimer, se usar essa terapia. E por conta de um preconceito medieval, primitivo, por conta de um atraso bizarro da sociedade, a gente tem um poder público que proíbe esse tratamento. Ontem veio uma resolução da Anvisa que não enxerga essa realidade como ela precisa. Coloca na indústria farmacêutica uma exclusividade que dificulta o acesso. E hoje já existe um medicamento que pode ser vendido no Brasil, o Mevatil, que custa mais de R$2.000, e o mesmo medicamento, a mesma terapia pode ser produzida por 10% desse valor, aumentando o acesso. E é o poder público, repito, isso é cruel demais para a gente ficar calado, o poder público proibindo o tratamento de um paciente. E além dessa dificuldade do acesso, também nós temos que enxergar que essa é uma terapia personalizada. São vários os tipos de óleos que podem ser extraídos, a dosagem do CBD, do THC pode ser variável para dar certo ou não no tratamento, e a gente, por conta desse preconceito medieval, continua barrando esse acesso e esse tratamento. Se você gostou desse vídeo, da nossa televisão aqui do lado, não esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal e ativar o nosso sininho para não perder as notificações. Esse foi o Livros de Notícia dessa quinta. Como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 da manhã, aqui em youtube.com/livres. E também agora nos agregadores de podcast, onde você pode ouvir, você fica por dentro dos principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. O novo cenário é só o início de muitas novidades que vêm por aí, por todo o ano de 2020. Vai ser muito bacana continuar contando com a sua companhia. Obrigado e até amanhã.